Primeiro, vamos ler do verso 29 ao 34. São João, capítulo 1, do 29 ao 34. Diz assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Três coisas super importantes que João Batista falou sobre Jesus. Três coisas super importantes que João Batista falou sobre Jesus. João Batista, ele foi a primeira pessoa no Novo Testamento a pregar sobre Jesus, a falar sobre Jesus. Se você observar no capítulo 2, o capítulo seguinte, quando Jesus faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, o texto diz que com isso ele deu início ao seu ministério. Então, quando João Batista está falando sobre Jesus, ele está falando sobre Jesus antes dele começar o seu ministério. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Então, no Novo Testamento, a primeira pessoa a pregar sobre Jesus, a falar sobre Jesus, foi ele, João Batista. E ele falou três coisas super importantes sobre Jesus. A primeira coisa que João Batista falou de super importância sobre Jesus está no primeiro versículo que foi lido. Diz o texto que no dia seguinte, João Batista viu a Jesus. Jesus estava vindo até ele e João Batista faz a seguinte declaração: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira coisa que João Batista fala é que Jesus veio tirar de nós o que nós temos de pior: o pecado. Jesus não veio tirar de nós o que nós temos de melhor. Ele veio tirar de nós o que nós temos de pior. O que nós temos de pior não é o sofrimento. Porque seja qual for o teu sofrimento não separa você de Deus. O que Jesus veio tirar de nós é o que nós temos de pior, porque o que nós temos de pior não é uma enfermidade, não é uma doença. Por mais limitadora que ela seja, porque nenhuma doença pode separar você do amor de Deus.
que Jesus veio tirar de nós, que João Batista está dizendo, é o que eu e você temos de pior. Porque é a única coisa que pode separar eu e você de Deus. Nada mais que você possa imaginar possa separar você de Deus. Então, se a única coisa que pode separar você de Deus é o pecado, então o pecado é o pior mal deste mundo. O pecado é responsável pelas piores tragédias deste mundo. Muitos males deste mundo se devem ao amor ao dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, há muitas guerras e muitos males. Corrupções que geram miséria. Crianças em situação de miserabilidade. Jesus, ele veio tirar aquilo que causou o atrito no primeiro casal, Adão e Eva. Antes do pecado, qual atrito que havia naquele casal? Nenhum. A partir do momento que entrou o pecado, um começou a ver o outro de uma forma que não via antes do pecado. O homem disse, a mulher que me deste, como quem dizia assim, esse não foi um bom presente. E o pecado, ele tem sido a razão de muitos casamentos virarem um ringue de disputas. O pecado, ele também causou atritos familiares. O primeiro homicídio foi um irmão matando o outro irmão. O pecado, ele foi responsável pela morte de um casal, Ananias e Safira. O pecado, diz o profeta Isaías, que a única coisa que fazia separação entre Israel e Deus era o pecado. Se a única coisa que pode separar você de Deus é o pecado é o pior mal na sua vida. E é isso que Jesus veio tirar. Jesus não veio tirar a sua família. Jesus não veio tirar a sua alegria. Jesus não veio tirar a sua saúde. Jesus veio tirar aquilo que atrapalha o seu casamento, o pecado. Jesus veio tirar aquilo que atrapalha os relacionamentos familiares entre irmãos, o pecado. Jesus veio tirar aquilo que não nos traz nenhum benefício, não traz nenhum benefício a você. E Jesus veio tirar aquilo que mesmo que você não goste mais dele e passe a odiá-lo, sem Jesus você não consegue remover da sua vida. Porque se você pudesse tirar o pecado da sua vida sozinho, qual a necessidade de Jesus ser enviado? Ele fazer uma coisa que você pode fazer? Deus precisaria enviar o seu filho, ele deixar toda a sua glória para ser humilhado, para ser ultrajado, para fazer por você alguma coisa que você mesmo poderia fazer? Não faz sentido. Então Jesus, ele veio para tirar de você aquilo que você não pode tirar sozinho. Jesus, ele veio para tirar de você a única coisa que separa você de Deus. Jesus veio para tirar de você a única coisa que define aonde a sua alma vai passar a eternidade. O seu nível socioeconômico não define a sua eternidade. O seu nível de escolaridade não define a sua escolaridade. Nada da sua vida define a sua eternidade. O pecado pode definir. O pecado pode ser aquilo que vai definir
para onde você vai, aonde você estará na eternidade. E como Jesus, o desejo dele é que aonde ele está, e ele está agora à destra de Deus Pai, eu e você estejamos um dia também. Ele disse isso em João 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para a casa do Pai, e eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas no céu não entra pecado. Por que no céu não entra pecado? Porque se entrasse, deixaria de ser céu. Seria semelhante a este mundo, com tantas coisas que nós vemos. Se Deus permitisse o pecado entrar no céu, o céu não seria céu. Então, para que você possa entrar no céu, você tem que entrar sem o pecado. Mas você não consegue tirar o seu pecado do seu coração. Mas aquilo que é impossível aos homens, é possível para Jesus. Jesus pode tirar o pecado que atrapalha a sua vida, que atrapalha o seu casamento, que atrapalha os seus relacionamentos familiares. Jesus pode tirar o pecado que é destrutivo. O pecado não constrói nada, ele só destrói. Jesus pode tirar o pecado que ele tem um poder viciante. Jesus falou que o pecado ele tem um poder dominador. Ele disse que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. O pecado é algo que quando você começa, você pensa que domina ele, mas na verdade você vai se tornar escravo dele. Jesus falou, ele vai se tornar o Senhor da sua vida. Jesus veio para tirar esse Senhor chamado pecado da nossa vida, para que ele seja o nosso libertador e passe a ser o nosso Senhor. Então, não é uma questão de força de vontade. Eu quero tirar o meu pecado. Não é uma questão apenas de insatisfação com o pecado. Eu estou infeliz com o meu pecado. É importante eu não querer mais o pecado. É importante eu estar insatisfeito com o pecado em minha vida. Mas eu preciso dizer assim, Jesus, eu estou insatisfeito. Reconheço que o pecado não tem trazido nada de bom na minha vida. Mas apesar disso, eu sei que só o Senhor pode tirar ele do meu coração. E falarmos, Jesus, tira do meu coração aquilo que não traz nenhum benefício na minha vida. Tira do meu coração a única coisa que pode me separar do amor de Deus. Então João Batista, ele falou 3 coisas super importantes sobre Jesus. Foi o primeiro a falar sobre Jesus e Jesus não tinha feito nenhum milagre para que ele falasse essas coisas. E a primeira coisa, a coisa mais fundamental, ele fala aqui porque define a obra principal de Jesus, que não era restaurar a vista aos cegos, não era fazer paralítico andar, não era purificar leprosos, mas era tirar do coração do cego, do leproso e dos sãos a única coisa que pode nos separar de Deus na eternidade. Tirar o pecado do nosso coração. Pare e pense. Se o que Jesus veio tirar da sua vida é o que há de pior em nós, por que ter medo dele? Faz sentido? Se Jesus não veio tirar o que há de bom, ele veio tirar o que há de ruim, por que não sair correndo na direção dele? Por que não dar a ele essa autoridade? Por que não fazer a ele esse pedido? Se ele tira aquilo que não me faz nenhum bem.
E João Batista disse, olha, ele veio com uma missão. Ele veio para tirar o pecado do coração. E quem pede e quem autoriza, ele faz porque é a missão dele. Ele não está alterando o seu propósito. Ele faz porque ele veio para fazer isso. Então, quando Jesus tira o pecado do nosso coração, ele não apenas tira, porque se ele só tirasse, o nosso coração estaria aberto para que ele voltasse. Mas quando Jesus tira, ele faz algo importantíssimo. Ele estraga o meu coração para o pecado. É como se ele colocasse um antídoto. E agora que ele tirou, aquilo que eu gostava, eu não gosto mais. Eu não sinto saudade. Eu não tenho desejo que aquilo que ele tirou retorne. Porque eu lembro que não era nada bom. E agora eu vejo que sem ele é muito melhor. Então a minha vida é de gratidão a Jesus. É falar, Senhor, obrigado. O Senhor tirou o maior mal da minha vida. O Senhor tirou a única coisa que me manteria afastado de Deus eternamente. O Senhor não tirou nada de bom. O Senhor tirou o que havia de pior. Quando na área médica os médicos tiram aquilo que está no nosso corpo e que não é bom, mesmo que doa, nós ficamos muito gratos, não é? Pode ser um cisto, pode ser um furúnculo, pode ser um nódulo, mas é uma coisa errada, né? É uma coisa que não está fazendo bem a você. Está prejudicando o funcionamento normal do seu organismo. Maior é a minha gratidão em saber que Jesus fez uma cirurgia de muito maior importância, tirando alguma coisa que interferiria na minha eternidade. Quando o médico, a médica faz isso, interfere na nossa vida terrena, que a Bíblia diz que chegando a 80, 90 anos já foi muito. Mas não vai impedir que um dia esse corpo tenha a sua parada. Mas quando Jesus tira o pecado do seu coração, ele mudou a sua história para sempre. Ele tirou o pecado e o desejo vai junto. Você não sente saudade e não deseja que ele retorne ao seu coração. E João Batista, no versículo seguinte, ele fala a segunda coisa importantíssima sobre Jesus. Ele fala que Jesus deve ter a primazia, tá? Ele fala assim, um varão que tem a primazia. Você já ouviu aquela frase que quer agradar os pais, agrada os filhos? Por que você não usa isso com Deus? Quer agradar a Deus, agrada o Filho dele, que é Jesus. Você usa isso na vida natural, use isso na vida espiritual. Você quer agradar os pais, trata bem os filhos, né? Isso acontece. Agora, você quer começar um relacionamento com Deus, trata bem o filho dele. Porque para Deus, a primazia não é você, é Ele. Ele é o primeiro. Ele tem a primazia. E João Batista, ele fala aqui, no final do versículo 30, ele fala assim, por quê? Por que ele tem a primazia? Porque já existia antes de mim. Você sabia que João Batista era mais velho que Jesus 6 meses? Então, quem veio primeiro? Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro
Foi João Batista. E como é que João Batista diz que ele veio antes dele? Está me acompanhando? Então, a segunda coisa super importante que João Batista fala sobre Jesus, e que só iam pensar nisso lá na frente, o ministério dele correndo 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois, algumas pessoas reconhecendo, né, Jesus, filho de Davi, porque era uma forma de reconhecer que ele era o Messias, mas João Batista foi o primeiro a dizer, olha, antes dele nascer, ele já existia. Pelo relógio humano, eu comecei antes dele, porque eu sou mais velho que ele 6 meses. Sou primo dele. Mas, na verdade, ele já existia antes de mim. Porque ele é co-criador, ele estava com Deus em toda a criação. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele. Não foi tudo feito apenas pelo Pai, mas ele teve participação em tudo que o Pai fez, desde o início. E João Batista fala, ele já existia antes de mim. É como se ele dissesse assim, olha, ele não é um homem natural. Porque ele não passou a existir quando ele nasceu. Mas ele já existia antes de ter nascido. João Batista estava dizendo o seguinte, para que Jesus tire o pecado do seu coração, você precisa reconhecer quem realmente ele é. Ele não é apenas mais um. Ele é diferente. Ele tem a primazia. Ele não começou como nós começamos, porque ele já existia antes de começar como nós começamos. Então, João Batista estava prevenindo a todos, dizendo o seguinte, olha, quem vê Jesus apenas com os olhos naturais, não vai experimentar o que o Jesus sobrenatural pode fazer na sua vida. Porque tirar o pecado é algo sobrenatural para aquele ou aquela que crê no Jesus sobrenatural. No Jesus que já existia antes de ser concebido. E então João Batista fala, olha, se vocês olharem só no olhar natural, eu passei a existir antes dele, porque eu nasci 6 meses antes que ele. Sou mais velho que ele 1 semestre. Mas, na verdade, essa não é a realidade. Ele já existia antes de mim. Sabe que quem é que revela isso para você? Jesus, ele deu uma dica. Ele disse que ninguém reconhece essas coisas se o Pai não o revelar. Para você conhecer Jesus como João Batista conheceu, você precisa pedir a Deus para revelar Jesus a você. Porque o seu QI, sem a revelação divina, não é suficiente. A razão humana, sem a revelação divina, não é suficiente para entender quem é Jesus. Pela razão humana, João Batista existia antes dele. Pela revelação divina, João Batista diz, ele existia antes de mim. Por isso ele tem a primazia. E a terceira coisa que João Batista fala sobre Jesus, também super importante, no versículo 34, João Batista fala assim, eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Em várias ocasiões, quando Jesus estava diante de pessoas endemoniadas, você se lembra o que os demônios falavam? Os demônios sabiam quem era Jesus. Jesus, filho de Davi. E falar filho de Davi estava se reconhecendo que ele era filho de Deus, porque estava reconhecendo que ele era o Messias. Porque se sabia que o Messias seria o Filho de Deus. Então, João Batista, ele está dizendo, olha, Jesus, ele é o Filho primogênito e unigênito. Ele é o Filho único. Mas, quando eu creio que Jesus é o que João Batista disse que ele é, e eu falo, Jesus, tira o pecado do meu coração, então, Deus toma uma decisão, por causa da minha escolha. E ele fala assim, porque você reconheceu que o meu filho é único, eu vou te adotar na minha família. E ele faz uma adoção. Ele fala assim, agora você também é meu filho. Por adoção. Jesus, ele gerou. Eu sou adotado. Pela minha escolha, pela minha decisão. E João Batista fala, olha, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que Deus enviou como seu representante. Quer conhecer o coração de Deus, precisa conhecer Jesus. Quer conhecer os pensamentos de Deus, precisa conhecer Jesus. Por isso Jesus falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Quando ele foi questionado por Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus falou assim, Filipe, há tanto tempo o tens visto, e você pede, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Deus tem misericórdia das pessoas. Jesus perdoava pecados. Deus perdoa pecados. Jesus tinha o poder sobre a criação, sobre o mar, sobre o vento, etc. Deus tem o poder sobre a criação. Então Jesus fala, quem vê a viver o Pai. Jesus falou, eu e o Pai somos um. E João Batista, ele reconhece isso sem que Jesus tivesse feito nenhum milagre. Essas três coisas super importantes. Ele tira o pecado do coração. Ele não passou a existir quando ele nasceu, quando ele foi concebido. Ele é eterno. Ele é divino. E ele é a imagem visível do Deus invisível. É o seu Filho unigênito. João Batista reconhece essas coisas, diz essas três coisas, sem que fosse necessário Jesus ter feito nenhum milagre. Jesus não tinha contado nenhuma parábola. Jesus não tinha pronunciado nenhum sermão. Mas a revelação perfeita sobre a pessoa de Jesus, João Batista já tinha. Quando eu reconheço que o pecado não me ajuda em nada e que eu sozinho não posso tirar ele do meu coração, a solução é Jesus. A resposta é Jesus. Quando eu entendo que, por mais que eu tenha força de vontade e me esforce, isso não vai ser suficiente. Eu preciso falar, Jesus, tira o pecado do meu coração. O pecado que fez Adão e Eva, o primeiro casal, entrar em atrito. O pecado que fez membros da mesma família, um odiar o outro e matá-lo.
tira o pecado do meu coração. Quando eu faço isso, eu reconheço e decido que Jesus vai ter o primeiro lugar na minha vida, porque Ele tem o primeiro lugar no plano de Deus. Ele tem a primazia. João Batista diz, Ele tem a primazia. Nada está antes de Jesus no coração do Pai. Ele tem a primazia. Ele já existia porque Ele faz parte da eternidade com Deus, a sua divindade. E quando eu reconheço que Ele é o Filho unigênito de Deus, sabe o que é que acontece? A Bíblia dá um nome que resume a esse reconhecimento: novo nascimento. Porque se eu estou pedindo para Ele tirar o pecado do meu coração, eu estou arrependido. E se eu creio que Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, então eu o reconheço como Senhor. Ao me arrepender, eu o vejo como Salvador. Ao reconhecer quem Ele é, eu o identifico como Senhor. Quando essas duas coisas você faz, a Bíblia diz que você se torna uma nova pessoa. Você está tendo um novo nascimento para começar uma nova trajetória nessa terra, num relacionamento que você nunca havia tido com Deus antes. O primeiro nascimento seu, você não teve escolha. O segundo nascimento, você que escolhe. Quem nesta vida nasceu uma vez, morrerá duas. E quem nesta vida nascer duas vezes, morrerá uma só. O nascimento biológico é um nascimento. Se você chegar ao seu último suspiro só com um nascimento, o biológico, de carne e de sangue, morrerá duas vezes. A primeira morte, separação da sua alma do seu corpo. A segunda morte, a separação da sua alma do seu espírito eternamente de Deus. Então, nasceu uma vez, vai morrer duas. Mas quem nesta vida nascer duas vezes, morrerá uma. Você teve o nascimento biológico, primeiro nascimento, da carne e do sangue. É o que Jesus conversa com Nicodemos em João capítulo 3. Aí você teve um nascimento biológico, mas você teve o segundo nascimento, que só ocorre quando você reconhece quem Jesus é e quer que Ele tire o pecado do seu coração. Então você teve um segundo nascimento. Quando você tem dois nascimentos nesta vida, morrerá uma vez só. A morte será apenas a separação do seu espírito da casa que ele habitou, do seu corpo. Mas ele não terá separação de Deus. Pelo contrário, estará com ele para sempre. Morte na Bíblia, guarde isso, não significa aniquilação, nem extinção. Morte na Bíblia significa separação. Então, a primeira morte, separação do seu espírito do seu corpo. Segunda morte, separação do seu espírito de Deus. Então, vamos ficar em pé. Vamos curvar nossas cabeças. E vamos orar. Vamos orar em voz alta, juntos. Eu vou orar e vocês repetem em voz alta a seguir. Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço pela revelação que João Batista teve ao teu respeito. E eu creio que o Espírito Santo, que deu essa revelação para João Batista, está me dando esta mesma revelação nesta noite. Eu reconheço
que o pecado, ele é destrutivo, ele é dominante, ele é viciante, ele estraga relacionamentos, casamentos, e o pior de tudo, ele interfere no meu relacionamento com Deus. A única coisa que a Bíblia diz que me afasta de Deus é o pecado. E eu entendi que essa é a missão mais importante de Jesus. Me curar de enfermidades, me dar saúde, é uma coisa boa, mas não é o mais importante. Me abençoar financeiramente é uma coisa boa, mas não é a mais importante. O que é mais importante é a missão primeira de Jesus. Esse era o seu foco. Essa era a sua missão. João Batista deixou claro. Ele veio com uma missão. E essa missão era tirar o pecado do meu coração. Senhor Jesus, faz isso em mim. Eu não quero servir ao pecado. Eu quero servir a Ti. Nesta Tua missão, eu reconheço o quanto Tu me amas, porque o Senhor veio fazer por mim aquilo que ninguém pode fazer, nem eu mesmo, ainda que eu queira, com todas as minhas forças, eu não posso fazer. Jesus, cumpra a sua missão no meu coração, na minha vida. Tira o pecado do meu coração. O pecado que me afasta do Pai, que me distancia de Deus, que pode interferir aonde a minha alma vai passar a eternidade. Senhor Jesus, eu reconheço a Tua divindade. Eu reconheço que o Senhor já existia antes de estar neste mundo. Que o Senhor estava com o Pai. Que o Senhor é co-criador com o Pai. O Senhor criou todas as coisas junto com Ele. Que o Senhor é co-eterno com o Pai. O Senhor não foi criado pelo Pai. O Senhor encarnou para nos revelar quem é o Pai. Eu reconheço que o Senhor não é um homem natural, mas o Senhor tem a primazia. O Senhor existia antes de ser concebido, antes de ser gerado, antes de nascer. Eu reconheço, Jesus, a Tua divindade. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho único, que Deus só tem um Filho, mas eu entendo que Ele tem um Filho único, mas eu posso me tornar também Seu filho por adoção, quando eu reconheço que eu preciso deixar Jesus tirar o pecado do meu coração. E quando eu reconheço que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho unigênito, quando eu reconheço quem realmente Jesus é, eu estou nascendo de novo para uma nova vida. E o Senhor me adota como Teu filho também. Eu passo a ser irmão de Cristo e Ele é meu irmão mais velho. Meu Deus e meu Pai, ouve a minha oração que eu faço nesta noite. É o que eu quero, é o que eu preciso. E eu faço essa oração, repetindo essas palavras.
como se fossem minhas. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Que a Ele não pertença. Disse graça, cantamos sim. Glória a Deus. Enquanto a igreja ora, agora é momento de oração. Ninguém vai para o inferno sem antes ter a oportunidade de ir para o céu. Você ouviu nessa noite que o pecado te separa de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Há uma guerra espiritual porque o diabo quer a sua alma, porque ele veio para matar, para roubar e para te destruir. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio, derramou o sangue na cruz do Calvário. Somente o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pode te libertar do pecado. Mas você precisa reconhecer que as suas boas obras não te salvam. Você fala, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Não é as suas obras, porque não é as suas obras que vão te salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de você, não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Em Mateus 10 o Senhor fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Você precisa tomar coragem, que um dia eu tomei, ainda uma criança. Se uma criança pode, num restaurante, como vimos o testemunho aqui, publicamente falar de Jesus, por que você adulto não pode fazer isso também? Se Jesus não teve vergonha de ficar despido na cruz por amor a você, sem ele ter pecado algum. E ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. E você não é inocente nisso, porque você está ouvindo essa palavra nessa noite. Então saia do seu lugar e venha aqui no altar do Senhor. Saia do seu lugar agora, porque essa oportunidade, você precisa entregar sua alma a Jesus. Você tem uma alma, e essa alma tem um destino. Esse destino poderá ser o inferno, que é o lago de fogo e enxofre, ou é a vida eterna. A escolha é sua. Hoje você tem essa oportunidade. Você não sabe se daqui a 5 minutos você vai continuar tendo essa oportunidade, porque a vida é um sopro e você precisa dessa oportunidade. Saia do seu lugar agora e venha rapidamente. Hoje é noite de arrependimento, é noite de salvação. Você que se afastou da casa do teu Pai eterno, que foi atraída pela comida do diabo, e você foi lá e você experimentou aquilo que é das trevas, você precisa se arrepender. Altar do Senhor, lugar de conserto. Altar do Senhor, lugar de arrependimento. O que o diabo quer? Falar: não, você não precisa ir lá na frente, não. Fala aqui mesmo. Você não teve vergonha de ir lá experimentar o que é das trevas? Você experimentou, você precisa se arrepender. Se arrepender publicamente. Eu estou arrependido, eu estou arrependida. Altar é lugar de conserto, meu irmão, minha irmã. Altar é lugar de arrependimento. O Senhor está te dando essa oportunidade. Essa oportunidade é sua, para você vir correndo
venha correndo. Eu repreendo essa opressão satânica que te amarra no banco, em nome de Jesus. Eu repreendo essa opressão satânica. A igreja aplaude ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, uma alma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Hoje é noite de arrependimento, é a noite de confissão. Você precisa entender que o Senhor está te dando uma oportunidade, e você não sabe se você vai ter essa oportunidade amanhã. Hoje é noite de arrependimento. Senhor, eu pequei, eu feri teu coração, eu comi das bolotas dos porcos, Senhor. Mas eu estou arrependida, eu estou arrependida, Senhor. Eu venho para o teu altar, Senhor. Eu estou aqui no teu altar arrependida. E aí o diabo não tem poder de te acusar. Eu quero falar também para aquele que nunca confessou Jesus como seu Senhor. Você não é porque você é filho de crente que você é crentinho. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Você precisa se arrepender, porque um dia você vai se apresentar perante o grande trono branco e você vai sozinho. Seu pai não vai com você, sua mãe não vai com você, o pastor da igreja não vai com você. Você vai se apresentar sozinho no altar do Senhor. E você precisa confessar Jesus como teu Senhor. Aleluia, irmãos. A igreja aplaude ao Senhor. O diabo está derrotado. O diabo está derrotado em nome de Jesus. O diabo está derrotado, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem todo o poder para libertar o cativo e o oprimido. Nós vamos fazer 2 orações aqui diferentes. Vamos orar pelo Axel. Axel, repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu